Por que sou quem eu sou? Vocês já pararam para pensar nisso? Na Grécia Antiga, no pórtico do Templo de Delfos, estava escrito: Knote se auton, conhece-te a ti mesmo. Mas quem é você? Como que você tem sido essa pessoa a vida inteira sem nem se questionar isso? Você poderia dizer: eu sou meu corpo. Mas, quando você era criança, seu corpo era completamente diferente, muito menor, proporções completamente diferentes. E você cresceu e continua se achando o mesmo. Seus tecidos se renovam constantemente. Suas células vermelhas no sangue só duram 120 dias. E você continua a achar que você é o mesmo. Então, de onde que vem essa continuidade do ser? Na verdade, na Grécia, antigamente, antes de Cristo, Plutarco já fazia essa pergunta e usando como modelo um navio que tinha sido de Teseu, o herói grego. E o navio de Teseu foi preservado após a morte de Teseu. E a madeira foi se degradando e as tábuas eram substituídas. E chegou um ponto em que todas as tábuas do navio de Teseu tinham sido substituídas por tábuas novas. E Plutarco se perguntou: esse ainda é o navio de Teseu? Esse enigma, então, essa charada, foi discutida por toda a humanidade por inúmeros séculos. Por exemplo, John Locke, filósofo inglês, um dia viu um furo na sua meia preferida. E esse furo, então, foi remendado. E ele se perguntou: e se eles forem fazendo remendos na minha meia e no final não tenha mais nem o tecido original da meia, será que ela ainda vai ser a minha meia preferida? Então, nós vemos que a continuidade do ser é uma coisa difícil de ser explicada com bases puramente no meu corpo. E você poderia, então, mudar isso e falar: não, eu não vou concentrar na parte do corpo, mas eu vou olhar isso do ponto de vista psicológico. Eu sou a minha mente, eu sou minhas experiências, eu sou minha memória. E isso, então, resolve esse paradoxo. Mas, por outro lado, pensem bem, imaginem, se você desenvolver uma amnésia, ou se você desenvolver a doença de Alzheimer, você deixa de ser você? Se você fizer um transplante de cérebro entre duas pessoas, você fez um transplante de cérebro ou você fez um transplante de corpo? Para complicar a situação, nós incorporamos o mundo externo em nós mesmos o tempo inteiro. Nós começamos a vida como uma célula única, com um peso de 1 nanograma. E 9 meses depois nascemos como um bebê com peso de 3 quilos. Ou seja, um aumento de mais de 1 trilhão de vezes. De onde que vem essa massa extra que foi incorporada no bebê? É lógico, vem da mãe através da nutrição. Mas qual que foi a regra que essa massa usou para se tornar você? Então, na verdade, todo esse material que vem de fora tem de seguir as regras de organização do genoma da pessoa. E ali está escrita, na linguagem do código genético, as instruções, estão escritas as instruções para que esse material seja incorporado na pessoa. Depois que você nasce, você continua a crescer, incorporando o material do mundo exterior, dessa vez usando a sua própria nutrição. E, então, isso tudo é controlado pelo genoma, que é extremamente individual. Na verdade, ele é singular em toda a humanidade, e isso pode ser provado de uma maneira muito simples. Há 30 anos atrás, nós introduzimos no Brasil, no nosso laboratório, o teste de paternidade pelo DNA, usando as impressões digitais de DNA, que estão mostradas aqui com 2 sondas, F10 e DNF24. Cada uma dessas colunas representa o padrão de bandas de uma pessoa diferente. E você vai observar que, então,
nós temos padrões de bandas diferentes para cada pessoa, mesmo que sejam, como nesse caso, membros da mesma família. E nós podemos fazer raciocínios matemáticos em cima desse tema. Por exemplo, se nós calcularmos a probabilidade de ter 2 padrões de bandas iguais em 2 pessoas, você vai ver que isso na humanidade atual é de cerca de 1 em 1 quintilhão, que é um número muito maior do que a quantidade de pessoas que existem na Terra e a quantidade de pessoas que jamais existiram na Terra. E isso apenas usando 2 sondas de DNA. E se você agora olhar o genoma como um todo? Então você vai concluir que o genoma como um todo é tão variável que nunca no futuro vai haver ninguém igual a você, não só, e que, na verdade, o nosso genoma é um evento único no universo. Na história de todo o universo, nunca houve nada igual ao seu genoma, o que pode inflacionar a nossa autoestima, né? Mas, então, será que nós conseguimos achar a chave para o nosso enigma? Será que nós conseguimos definir o que é que torna a continuidade do ser? O que permite isso? Será que é o genoma? Então é a informação do DNA que permite isso? Infelizmente, não. E a resposta de por que não vem dos gêmeos univitelinos. Os gêmeos univitelinos, eles têm genomas iguais, mas são pessoas diferentes. E, no caso aqui, vocês estão vendo trigêmeos que, morfologicamente, são indistinguíveis. Mas um deles desenvolveu, isso foi mostrado num documentário recente, um deles desenvolveu uma psicose bipolar grave e acabou se suicidando. Então, existe diferenças mesmo em gêmeos univitelinos. E de onde que vêm essas diferenças? Não vem do genoma, que é idêntico. Vem do quê? Da sucessão de ambientes que aquela pessoa vem experimentando. O ambiente pré-natal e os ambientes pós-natais que ela vem experimentando, que se incorporam na própria fábrica do ser. Para que a gente continue essa conversa, nós vamos ter de introduzir 2 novos termos. O primeiro é genótipo, que é o conjunto de todos os nossos genes. O genótipo está contido no nosso genoma. E o outro é fenótipo. Fenótipo é tudo que os outros veem em você ou percebem sobre você. E o fenótipo está contido no seu próprio corpo. O fenótipo é o que você é. E, então, ele está no seu corpo, ele está nas suas formações sinápticas e ele está, mesmo nos microbiomas, ou seja, as comunidades de micro-organismos que simbioticamente vivem na sua pele, na sua boca, no seu intestino. Isso tudo é o seu fenótipo. E o fenótipo, ele é determinado não somente pelo genoma, mas pelo genoma em interação íntima com o ambiente. Mas essa interação não é uma soma de ambiente e genoma. Não é 2 mais 2 é igual a 4. Você tem sinergismos positivos, 2 mais 2 igual a 5, e sinergismos negativos, 2 mais 2 igual a 3. E a prova experimental disso veio, na verdade, muito cedo, em 1940, num experimento que muito pouca gente ouviu falar, mas que foi fundamental no entendimento dos conceitos genéticos. E, então, pesquisadores na Califórnia pegaram plantas, a mesma planta, Aquileia, em 5 localidades diferentes e cresceram brotos dessa planta, que os brotos são, na verdade, clones, que têm genomas e genótipos idênticos, e cresceram em 3 altitudes diferentes. E que você vê aqui,
E em cada altitude, o comportamento da planta é completamente diferente e que não existe, na verdade, nenhuma planta que seja a melhor nos 3 ambientes. Então, isso é um exemplo cogente da interação genótipo-ambiente na formação do fenótipo. E que a gente também pode, talvez, ver isso de uma maneira esquemática, metafórica, que seria como quase uma soma de vetores. Na soma de vetores, você não tem só a contribuição do genótipo e a contribuição do ambiente se somando, mas você tem o ângulo entre eles, que é importante, entre o genótipo e o ambiente, e também a direção dos vetores. No universo relativístico, que é o universo que a gente vive hoje em dia, é impossível você separar o tempo das 3 dimensões do espaço. Einstein foi o primeiro a ter consciência disso e criou um conceito matemático que ele chamou de o contínuo espaço-tempo. É uma coisa só, é uma coisa diferente, mas é uma coisa só. Esse contínuo espaço-tempo que existe em todo o universo e é deformado pela presença de grandes quantidades de massa, e essa deformação do contínuo espaço-tempo é o que nós chamamos de gravidade. Então, quando eu vejo a pergunta, por que sou quem eu sou? A resposta que eu gostaria de arriscar é por causa do meu contínuo genótipo-ambiente. Nós somos o que somos porque nós temos um genótipo que é singular, que é exclusivamente nosso, e temos também uma história de vida que é só nossa. Esse conceito tem uma série de aplicações práticas. Eu gostaria de explorar uma das aplicações práticas num procedimento que é eticamente bastante controverso, mas que certamente vai vir a ser feito no futuro da humanidade, que é o desenho de bebês, ou seja, os designer babies. E, na verdade, o que nós estamos falando aqui é a ideia de você gerar bebês que sejam livres de doenças genéticas e que sejam enriquecidos naqueles caracteres positivos, como beleza física, inteligência, capacidade atlética e capacidade criativa. E isso populou o imaginário nosso a partir desse filme chamado Gattaca, que foi um filme feito em 1997, mas que é um filme extremamente atual ainda, porque ele lida com questões existenciais que são ainda bastante atuais. E o nome Gattaca vem das 4 letras do DNA, GATC. E só agora, recentemente, nos últimos anos, nós passamos a ser capazes de fazer as modificações genéticas que eram feitas nos bebês de Gattaca, e isso utilizando uma técnica que já está ficando famosa em todo o mundo, que é a chamada técnica de CRISPR-Cas. Eu não vou ter tempo para entrar em detalhes de como que essa técnica funciona, mas vale a pena a gente entender que ela permite, de uma maneira bastante simples, você substituir pedacinhos de DNA e fazer o que a gente chama de edição genômica. Então, essa técnica é subjacente a todo o processo de edição de genomas que vão permitir a construção de bebês. E um exemplo disso é, por exemplo, esse artigo que foi publicado em 2018, que já é um caso de edição genômica feita experimentalmente na China, mas em humanos. Isso não pode ser feito no Ocidente por causa de limitações éticas, mas na China já é feito, e no caso foi a cura, a extração de um gene alterado, a substituição de um gene alterado que causa a síndrome de Marfan. A doença de Marfan é uma doença que altera a formação do esqueleto
e das paredes das artérias. E nós temos essa realidade e a capacidade técnica de criar bebês que são com a correção de defeitos monogênicos. Talvez, por enquanto, a gente consiga criar bebês que têm problemas de poucos genes, como cor do olho. Mas aquelas coisas verdadeiramente importantes nós não vamos conseguir alterar, que são o quê? A inteligência, a capacidade artística, a capacidade criativa, a capacidade atlética. Por quê? Porque são múltiplos genes em interação com o ambiente. E nós acabamos de ver que, quando você tem múltiplos genes em interação com o ambiente, você tem um contínuo genótipo ambiente, você não pode prever o fenótipo a partir do genótipo. E então, a não ser que a genética mude, nós talvez nunca vamos conseguir modificar esses caráteres. Então, por alguns anos, a humanidade ainda vai ter de viver com gente que tem deficiências e que supera essas deficiências para criar obras maravilhosas, como Mozart com a síndrome de Gilles de la Tourette, ou como Toulouse-Lautrec com a picnodisostose, ou como Van Gogh com a psicose. Então, para terminar, eu vou fazer uma pergunta para vocês levarem para casa. Beethoven compôs a 9ª Sinfonia, aquela coisa maravilhosa, apesar da surdez ou porque ele era surdo? Muito obrigado.